Oxe, só Deus na causa. E o pior que é com o saco, que é misericórdia. Pior. E eu prometi que no último dia de aula eu vou falar para ele o que eu penso dele. Que aí ele não vai ferrar com a gente mesmo, porque ele é muito Não, vingativo. ainda tem a nota para sair, Rosângela. Espera passar as provas ainda. Não, a professora não gravou ainda, não está gravando a aula. Ai, que tudo. Tá gravando, tá gravando. Não, eu vou sim. Deus me livre. Muito vingativo esse homem. Ele dá, é verdade, ele dá 25, 26, 30 slides numa aula, ele fala mais rápido do que eu. Eu não sei como que ele consegue. Eu dou Não. 7, 10 no máximo. Prof, ele é um excelente profissional, só que ele tem que ver que ele está falando com o aluno, ele não está falando com o desembargador, com igual ele. Ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e não tem como. E se a gente fala que não entendeu, ele fica com raiva ainda. Não, É, eu sei o quanto ele é terrível. bom, o quanto ele tem conhecimento, mas tem muita gente que reclama da quantidade de slide. Ah, eu posso, a idade me permite. Eu também não tô nem Sim. aí, tô ligada no foda-se. Ai, amor. Eu vou me vingar. Ai, ai. Fora que ele proibiu, que os outros professores não podem falar palavrão, não pode brincar, não pode fazer nada. Tadinha da Aline, ela ficou amarrada, porque a gente brinca, a gente interage, né? Fala besteira, enfim, como se fosse uma aula normal de sala de aula. Aí ele falou que não pode. Eita! É, proibiu. Imagina, ai, que saudade das aulas do Piccolo, as aulas dela falando besteira, ai, gostoso, relaxa, descontrai, a gente aprende, faz exemplo, dá Na verdade, sabe, é também, você viu o que aconteceu com o professor Fábio, né? sim, Às vezes, se fosse na sala de aula no presencial, ia ser tudo num tom de brincadeira, de todo mundo dar risada, isso que aí não eu está fui acontecendo. uma das que fui apedrejada, inclusive dentro do grupo, dentro dessa sala, porque eu defendi o Fabião. Pô, não tá dando aula para criança mais. Aqui só tem adulto, tem gente adulto, né? E outra coisa, né? A gente tem que respeitar também o pensamento do outro, e ele vem de uma geração totalmente diferente da geração de 18, de 19 anos, entendeu? São gerações diferentes, a gente tem que respeitar isso. Ele não fez para ofender ninguém, tenho É, certeza disso. Quem conhece o Fabião claro, sabe. isso. Sabe que Exatamente. ele não fez para ofender ninguém, ele é assim, ele fala mesmo para mim, ele brinca comigo até, sabe? Ah, é E difícil, porque hoje em dia a gente tem que ficar tomando cuidado com tudo que fala. Se eu falar com o Rafa exato, careca, estão falando que eu estou é, fazendo bullying. Se falar com uma pessoa tá gordinha, é bullying. Tá tudo magro, é bullying. é. Nossa, é Você difícil. pergunta, nossa, emagreceu, né? Nossa, a pessoa tá achando que É você tá chamando ela de complicado, doente, né? É complicado, né? muito complicado. Muito, muito mesmo. Eu concordo com você. Enfim, Eu acho que a gente tem que levar a vida com mais leveza, com mais simplicidade, né? eu acho também. E É, principalmente em universidade, se é no ensino básico, para criança que está formando, ainda tudo bem, mas agora aqui já todos são sim, adultos formados, com é. opiniões formadas, enfim. Uhum, com certeza. Mas vamos lá, então, meus amores. Até hoje, né, até as aulas anteriores todas que nós vimos, nós estudamos os dissídios individuais, né? E eu vim falando para vocês no decorrer do ano sempre a diferença de dissídios individuais e dissídios coletivos. Os individuais é tudo que a gente estudou. Eu consigo identificar quem é o reclamante, quem é a reclamada, eu consigo identificar quem são as partes que estão envolvidas naquele processo. Pode ter pluralidade de partes, pode ser que a Maria Carolina e a Rô propõem a ação contra o Rafael, né? Então, pode ter o litisconsórcio ativo, pode ter o litisconsórcio passivo, pode ter o litisconsórcio misto, e isso não significa que não seja um dissídio individual. Né? O dissídio individual, ele não é caracterizado pela quantidade de pessoas, ele é caracterizado pelo interesse. Qual que é o interesse que está sendo discutido? É o interesse particular, o interesse do indivíduo que está ali, né, reivindicando os seus direitos, tá? Então, nós temos
os direitos individuais, particulares, onde eu consigo individualizar essas pessoas, eu consigo identificar quem é o reclamante e quem é a reclamada, né? E por isso, então, eu tenho os dissídios individuais. E os dissídios individuais, eles se desenvolveram, né? Eles se desenvolvem, desculpa, através do processo de conhecimento trabalhista ou o processo de execução trabalhista, tá? O processo de conhecimento trabalhista, ele se desenvolve através do rito comum, o rito sumaríssimo ou o rito especial que está no CPC, tá? E o processo de execução na Justiça do Trabalho, ele tem um procedimento que esse procedimento tem como, é um procedimento próprio, que tem como objeto um título executivo extrajudicial. Um cheque, uma nota promissória, um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, um termo de conciliação da Comissão de Conciliação Prévia, né? Então, nós vimos tudo isso. Vimos também, eu coloquei a aula para vocês lá no Moodle, né, sobre o inquérito de apuração de falta grave. O inquérito de apuração de falta grave também é um dissídio individual. É um conflito levado ao Poder Judiciário, à Justiça do Trabalho, para que ali seja identificado se houve falta grave ou não por parte do trabalhador. Quem leva esse processo ao Poder Judiciário é o patrão, é o empregador. É o empregador que dá início a esse processo para que a apuração da falta grave seja feita. Será que tem ou não tem falta grave? Tá? E isso só vai acontecer, esse inquérito de apuração de falta grave, quando nós temos a estabilidade do dirigente sindical. Tá? Nós não vamos fazer esse inquérito de apuração de falta grave no caso da estabilidade da gestante, no caso da estabilidade do acidente, daquele que é vítima de um acidente de trabalho, é só no caso de dirigente sindical. Tá? Hoje o TST ele tem esse pronunciamento, que o inquérito de apuração de falta grave, a gente só vai fazer se houver uma demissão por justa causa contra aquele que tem estabilidade provisória, e que no caso seria então um dirigente sindical, tá? E por outro lado, nós vamos ver hoje os dissídios coletivos, aonde nós vamos estudar um processo que é levado até a Justiça do Trabalho, mas esse processo tem como interesse uma categoria. Ele tem uma classe profissional, né? A classe dos professores, dos engenheiros, dos químicos, dos médicos, das enfermeiras. Ali eu não consigo identificar quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu não consigo identificar ainda quem são as pessoas que serão beneficiadas por aquele processo ou prejudicadas, né, por aquele processo. Né? Eu só consigo identificar a categoria que essas pessoas fazem parte, né? A categoria, a classe profissional. Então, o interesse aí, ele é coletivo. E os dissídios coletivos, vocês vão verificar que ele tem regras específicas. E quando nós falamos em dissídios coletivos, nós temos que relembrar que nós temos algumas formas alternativas de solucionar conflitos. Nós temos o que a gente chama de homocomposição, que é a negociação. É a negociação feita entre o trabalhador, ou os trabalhadores, né, ou o sindicato dos trabalhadores e o patrão, ou o sindicato patronal, tá? Vocês vão verificar que é uma negociação extrajudicial, é uma negociação que é feita fora do Poder Judiciário, e essa negociação, ela pode gerar um acordo ou uma convenção coletiva. Essa negociação, se ela for positiva, ela gera a convenção ou o acordo coletivo. Se essa negociação ela for negativa, ela pode gerar aí o dissídio coletivo, tá? Quando não conseguem chegar num consenso, quando não conseguem chegar numa negociação, a única saída para dirimir esse conflito, para resolver esse conflito, seria, então, a propositura de um dissídio, de uma ação judicial na Justiça do Trabalho, tá? Desculpa, gente. E daí nós temos, então, a negociação. Por que eu falei que ela é uma homocomposição e não heterocomposição?
Porque são as partes diretamente que vão tentar solucionar esse conflito e chegar num consenso, e chegar numa negociação. Não há um terceiro envolvido, não há um terceiro imparcial, neutro, que vai fazer essa negociação, que vai fazer essa conciliação ou essa mediação. Não. Aqui são as partes diretamente envolvidas que estão tentando solucionar esse conflito. Tá? A negociação, vocês vão verificar que ela é uma forma alternativa, ninguém está obrigado a fazer, né? Mas ela é, desculpa, gente, é autocompositiva. Ela é uma forma alternativa e ela é uma forma também pacífica de solucionar os conflitos trabalhistas, tá? A partir do momento que nós temos um consenso entre as partes, nós temos aí uma negociação, nós temos, então, um acordo ou uma convenção coletiva. O que seria, qual que é a diferença de acordo ou convenção coletiva? Vocês sabem? A convenção coletiva é mais ampla, né? Quando é uma convenção entre várias empresas do mesmo segmento, não seria? E o acordo é menos amplo, quando é uma determinada empresa que faz o acordo com os seus, né, com o sindicato, para os seus funcionários. Não seria mais ou menos isso? Entre a empresa e o funcionário, o acordo. E a coletividade é amplo. Seriam vários... Daí Romero, Rafa, Rô, Vitor, Zé Reinaldo. Eu concordo com o que a Maria Carolina falou, que o acordo é mais entre a empresa e seus funcionários, e o outro seria a categoria toda, com todas as empresas daquele segmento. Por exemplo, a Febrabanco, o Sindicato dos Bancários no país inteiro. Aí, de repente, o Banco do Brasil fala, não, mas para os meus funcionários eu vou pagar mais o Vale Alimentação. Aí seria um acordo. Entendi. Então, vamos colocar a diferença? Vamos escrever? Vamos? Posso ditar algumas coisas para vocês? Vamos lá? Deixa eu colocar aqui. A gente vê uma diferença bem... O acordo coletivo, ele pode ser chamado, gente, é uma sigla, tá? ACT. Acordo Coletivo de Trabalho. ACT. Acordo Coletivo de Trabalho. É um documento de caráter normativo. É um documento de caráter normativo o qual determina regras entre o Sindicato dos Trabalhadores e as empresas. Ponto. Enquanto que as convenções coletivas, CCT, Convenção Coletiva do Trabalho, é um acordo celebrado
entre dois sindicatos. O Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal. Tanto um quanto o outro nascem de uma negociação autocompositiva. De uma negociação autocompositiva. Uma negociação feita diretamente entre as partes, sem um terceiro envolvido. É um ajuste de vontades. A negociação é extrajudicial. Importante salientar também, gente, que tanto o acordo coletivo quanto a convenção coletiva, elas têm prazos de vigência. O prazo dos dois é de 2 anos. Tanto da convenção como do acordo, o prazo é de 2 anos. Esses 2 anos, eles não são prorrogáveis automaticamente. É proibida o que a gente chama de ultratividade. O que é ultratividade? É essa prorrogação automática. Se terminou o acordo coletivo, aquele acordo coletivo, e você quer mantê-lo, a empresa e os trabalhadores querem mantê-lo, eles têm que fazer o outro mantendo o primeiro. Quando a negociação é frustrada, nasce a possibilidade da heterocomposição. Quando a negociação é frustrada, tem a possibilidade da heterocomposição. Que é a arbitragem e a atuação do Poder Judiciário, que é a jurisdição. Que tanto na arbitragem como na jurisdição, nós temos aí técnicas de solucionar conflitos, e que essas técnicas passam pela mediação, pela conciliação. Tanto o juiz como o árbitro podem usar da conciliação, da mediação, né? Qual é a diferença da arbitragem e da jurisdição? A arbitragem é uma justiça particular. Enquanto que a jurisdição é uma justiça pública, né? É a função judiciária do Estado. A arbitragem, gente, até 1996, no Brasil, ela não tinha poder nenhum.
e passou a ter poder após essa lei 9.307 de 96. Essa lei, ela trouxe um novo contexto para a arbitragem, uma nova roupagem para a arbitragem. Por quê? Porque hoje em dia, uma sentença arbitral, ela é um título executivo judicial. Ela tem força de título executivo judicial. Então, tudo que acontece no processo de conhecimento lá no Poder Judiciário, acontece aqui na arbitragem. Lenise, qual é a diferença de um processo desenvolvido na arbitragem e no Poder Judiciário? O Poder Judiciário, se você vai se socorrer do processo civil, o Poder Judiciário, ele tem como atuação, né, as regras do CPC. O processo se desenvolve através do CPC. Através da CLT, no caso do processo trabalhista. Agora, quando a gente fala de arbitragem, a arbitragem ela tem mais liberdade. Não há um procedimento pré-definido. Na arbitragem, se vocês lerem essa lei 9.307, vocês vão verificar que essa lei ela dá uma amplitude e uma liberdade de atuação dos árbitros e, vamos colocar assim, das câmaras de arbitragem. Tá? Rô, nós podemos montar uma câmara de arbitragem, tá? Nós podemos abrir uma câmara de arbitragem, convidar o Rafa para ser árbitro, convidar a Maria Carolina para ser árbitra. Pessoas que tenham capacidade plena, que tenham mais de 18 anos e tenham a capacidade plena. Pode ser que tenha formação numa determinada área, pode ser que não tenha formação, tá? Então, a arbitragem... O que vai acontecer? A partir do momento, vamos imaginar, na Bélgica, na Dinamarca, na Europa, isso é muito comum. Então, vocês vão verificar que, de repente, uma multinacional que esteja aqui no Brasil, ela tem mais essa cultura. Nós não temos quase essa cultura. Mas uma multinacional, uma empresa que venha de fora para atuar aqui, ela tem mais essa cultura. Não se socorre ao Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário é muito mais lento, é burocrático, é mais demorado, mais custoso, enquanto que a arbitragem corre em segredo, a arbitragem, o processo termina no máximo em 6 meses, tá? Então, e a arbitragem tem essa liberdade. Então, vamos imaginar que você é a advogada, Rô, da Casas Bahia, tá? E você coloca, com todos os seus funcionários, você coloca lá no contrato de trabalho dos seus funcionários que você quer que qualquer conflito trabalhista seja resolvido pela arbitragem. Você pode fazer isso? Claro que você pode, tá? E daí é o árbitro que vai decidir. Vai ter audiência, vai ter tudo. Audiência de instrução, se houver necessidade, mas não tem aquela regra pré-definida como tem no CPC, né? O CPC é só para a arbitragem uma referência. Eles podem usar até um procedimento da Argentina, processual da Argentina, um procedimento processual da japonês, eles podem usar, vai depender de cada caso concreto. Então, olha aí a liberdade de atuação da arbitragem. É resolver o conflito, é isso que importa. As técnicas processuais para isso não importam, tá? Então, a arbitragem é um campo que tem muito a crescer. E a arbitragem, gente, até a reforma trabalhista, só poderia se socorrer à arbitragem os dissídios coletivos. Depois da reforma trabalhista, os dissídios individuais, eu acho que parece, onde que está isso? Os dissídios individuais, deixa eu ver aqui. Eu acho que de até 2 salários, como que é isso? Alguém aí pode pesquisar para mim? Os dissídios individuais também podem, mas tem uma limitação, tá? Tem uma limitação de quanto ganha. Alguém colocou aí? Alguém pesquisou? Coloquem assim. Arbitragem na Justiça do Trabalho. Eu vi que é até 2 salários mínimos, porque daí existem alguns juristas que falam até que o processo sumaríssimo
abraçou o procedimento sumário com essa nova reforma trabalhista. Eu estava lendo em algum lugar que ainda o comentarista dizia que é errado falar isso, porque, na verdade, são coisas muito diferentes, mas que tem muita gente que fala que o procedimento sumaríssimo abarcou o procedimento sumário por conta do valor, e tem muita gente utilizando para fazer arbitragem por ser um valor muito baixo. Entendi. Eu acho que está no artigo 507, letra A da CLT. Eu acho que não está como referência o salário mínimo, está como referência, o Romero colocou. Alguém pode ler para a gente, artigo 507, letra A da CLT? 507, letra A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos da Lei da 9.307, de 96, e foi incluído pela reforma. Exatamente, é isso aí, tá? Então, nós temos a arbitragem tanto nos dissídios coletivos, né? Como nos dissídios individuais, desde que a gente limita aí esse valor aí de recebimento. Mas a arbitragem, ela não é obrigatória, né? E a arbitragem, a gente tem que lembrar que o árbitro, ele não tem, ele é um título, a sentença é um título executivo judicial, mas o árbitro, ele não tem legitimidade para atos executórios, tá? Então, no caso, ele vai, vamos supor, fazer a sentença, que seria, vamos imaginar aí uma composição, um acordo, tudo bem, tá tudo certo. Só que se isso não for cumprido, tem que ser executado na Justiça do Trabalho, tá? A execução, os atos executivos de penhorar, atos executivos de busca e apreensão de bens, isso não ocorre na Câmara de Arbitragem. Nós temos, gente, se vocês quiserem, até para conhecer mais o assunto, o Tribunal de Arbitragem de São Paulo. O Tribunal de Arbitragem de São Paulo, ele é bastante atuante em São Paulo, tem uma página na internet, tá? Para vocês verificarem aí qual é a atuação desse tribunal. Então, vocês vão verificar que ele atua como se fosse um processo de conhecimento, para se chegar num acordo, para se chegar numa negociação, para se chegar, né? Negociação não, para se chegar num acordo, tá? Porque a negociação é direto entre as partes. A arbitragem não. A arbitragem, existe um árbitro que é neutro, que é imparcial, e normalmente são 3, sempre número ímpar, esses árbitros, tá? Então, vocês vão verificar que a arbitragem, ela não é obrigatória e que o juiz arbitral, né, desculpa, a sentença arbitral, ela só vai declarar o direito ou fazer uma composição. Ela não tem força executiva no sentido de você executar na própria Câmara de Arbitragem. Ela tem força executiva para você executar lá na Justiça do Trabalho. Oi, Rô? Não, prof, na realidade é só uma curiosidade mesmo. Você falou que qualquer pessoa poderia montar uma Câmara arbitral. Ela visa lucro? Ela tem renda? É cobrado? Como que funciona isso? Os árbitros têm honorários. Então, mas vamos supor, a pessoa vai e institui uma câmara arbitral, aí ela cobra para fazer essa arbitragem. Tem despesas, é como se fosse um processo judicial. E aí para quem você paga acionar, vai ter as despesas, exatamente. Você vai pagar a arbitragem, você vai pagar a estrutura toda ali. Você não paga a estrutura do Poder Judiciário para o Estado? Você não paga custos iniciais? Você paga. Você vai pagar lá também na arbitragem. É uma justiça particular, é uma justiça privada. Aí as partes que pagam a despesa. As partes que pagam, por quê? Porque as partes só socorrem a arbitragem quando as duas querem. Entendi. Tá? E daí nós temos, então, uma opção, que é a arbitragem.
Caso a pessoa não queira a arbitragem ou não tenha ocorrido a negociação, a única saída é levar esse dissídio para o Poder Judiciário, para a Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho, vocês vão verificar que ela é, pelo artigo 114, parágrafo 2º, ela é competente para julgar e processar os dissídios coletivos que foram, na verdade, provenientes de uma negociação falida ou, né, da vontade das partes não passarem pela arbitragem. E daí eu coloquei aqui para vocês o conceito de dissídio coletivo. É um processo que vai dirimir os conflitos coletivos do trabalho por meio de pronunciamento do Poder Judiciário. Quando eu falo em dissídio, eu estou falando num processo judicial que envolve conflito, interesses opostos, interesses divergentes, que há os suscitantes e os suscitados, tá? Nesse caso, a gente pode chamar... Lenise, eu posso chamar de autor e réu? Pode chamar. Nunca tá errado chamar de autor e réu, né? Posso chamar de requerente e requeridos? Posso. Posso chamar de reclamantes e reclamados? Pode. Mas o termo mais usado seria suscitante e suscitado. E qual é o objetivo desse conflito, desse dissídio, desse processo? Aqui eu trago para vocês uma classificação, que essa classificação é importante para que você identifique qual é a função desse dissídio coletivo. Por que vai ingressar com o dissídio coletivo? Vai ingressar com o dissídio coletivo porque a negociação ela foi frustrada. Tudo bem, mas qual que é o objetivo do dissídio? Será que é declarar algum direito, criar algum direito, né, do trabalhador, reajuste salarial, pode ser, tá? Agora, será que é interpretar o acordo coletivo e a convenção coletiva? De repente, Maria Carolina, existe o acordo, existe a convenção coletiva, porém ela está sendo interpretada de forma divergente por várias pessoas. E isso não está chegando num consenso. O Sindicato dos Trabalhadores interpreta uma convenção de um jeito e o Sindicato do Patronal interpreta de outro. Então, daí nós vamos entrar com o dissídio coletivo com a intenção de interpretar um acordo coletivo que já existe. Tá? Então, vocês vão verificar que o dissídio coletivo ele pode ter natureza econômica ou natureza jurídica, ou natureza mista. O que seria a natureza econômica? Gente, a Maria Carolina fez uma pergunta que é muito importante. Ela perguntou, a arbitragem precisa ser homologada pelo juiz? Não. Por isso que a lei de 1996 trouxe ela como um título executivo judicial, para ter status de título executivo judicial, para que tenha natureza de um título executivo judicial. Então, não precisa ser homologada ou ratificada pelo Poder Judiciário. O que está decidido ali na sentença arbitral é o que vai ser cumprido. Se não for cumprido, essa sentença arbitral vai ser executada. Daí, a execução, você vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário. O Romero... A instância, o Roberto está dizendo aqui, olha lá, a instância onde o procedimento ocorre é chamado de Câmara Arbitral. Rô, pode ser chamado de Câmara Arbitral, sim, né? É o nome mais comum, mas alguns chamam de Tribunal de Arbitragem, tá? Não tem de justiça particular, de justiça privada, tá bom? Não tem um nome assim na lei. Na lei não tem um nome pré-definido, tá bom? Mas Câmara de Arbitragem realmente é um meio privado, uma justiça alternativa, mas ela é uma justiça particular, privada. Tá? Então, nós temos os dissídios coletivos. Não houve negociação. Não houve aí, ou não acionou a arbitragem. Então, a única saída, qual que é? Seriam os dissídios coletivos. Os dissídios coletivos são processos judiciais. São ações judiciais levadas ao Poder Judiciário. Tem conflito, tem natureza de interesses opostos, tem conflitos divergentes. Mas esse dissídio coletivo, ele pode ter natureza diferente.
Natureza econômica ou natureza jurídica ou natureza mista. O que seria natureza econômica? Vamos colocar aí no caderno de vocês? Natureza, primeiro, econômica. É aquele dissídio que tem como objetivo fixar condições de trabalho para a categoria envolvida. Esse dissídio, Rô, de natureza econômica, ele está muito relacionado ao direito material, ao direito do trabalho. É para melhorar, normalmente, as condições dos trabalhadores daquela categoria, com reajuste salarial, dependendo da situação, com pré-definição de hora extra. Tá? É para melhoria das condições do trabalhador daquela categoria. Mas a natureza econômica lembra que está sempre relacionado ao direito do trabalho, aos direitos do trabalhador, ao direito material. O dissídio de natureza econômica, ele será levado ao Poder Judiciário para criar direitos para o trabalhador, para modificar direitos ou até para extinguir direitos. Nós temos que lembrar que quando houve um acordo ou uma convenção coletiva, é porque entrou num consenso. Eles entraram num consenso. A convenção ou o acordo coletivo, ela vai ter vigência de 2 anos e ela não pode ser renovada. Ela pode ser renovada, mas ela não pode ter a revogação, prorrogação automática, né? Então, quando a gente fala em natureza econômica, nós estamos falando de melhoria das condições de trabalho para aquela categoria. Agora, quando a gente fala de dissídio de natureza jurídica, é porque aquele acordo ou aquela convenção coletiva que já existe, ela está sendo interpretada de formas divergentes, diferentes, pelos trabalhadores e pelo patrão. Aqui, o dissídio coletivo de natureza jurídica, ele está mais relacionado a um direito interpretativo da norma, interpretativo da regra que está ali, né, consagrada expressamente no dissídio coletivo ou no acordo coletivo, desculpa, na convenção ou no acordo coletivo. Então, a natureza jurídica é uma natureza de interpretar, de interpretação, de esclarecimento. E nós temos também o que nós chamamos de dissídios coletivos de greve, que a natureza dele é mista, porque uma greve, quando nós temos um dissídio coletivo de greve, normalmente é para discutir a abusividade dessa greve, se foi abusivo ou não, se eles vão receber salário ou não. E com isso também requer aí, às vezes, a interpretação da convenção coletiva, do acordo coletivo daquela categoria. Então, aqui no coletivo de greve, há 2 finalidades. Tanto a finalidade de declarar direitos, definir os direitos daqueles trabalhadores, daquela categoria, e também a finalidade de interpretar o acordo e a convenção coletiva daquela categoria. E o dissídio originário e revisional é uma classificação que ela é mais doutrinária, mas eu quis colocar aqui para vocês porque a doutrina fala disso e a OAB também acaba, então, falando sobre isso, tá? Então, vocês vão verificar
que o artigo 220 da CLT, não só a doutrina, mas a lei, né? Não é da CLT, desculpa. Eu acho que é o artigo 220 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Ele traz o seguinte, ele traz os dissídios originários. Dissídios originários são aqueles dissídios que ainda não têm um acordo coletivo, aquela categoria ainda não tem um acordo ou uma convenção coletiva. Aquele dissídio vai gerar a convenção ou acordo coletivo, vai originar, vai iniciar a convenção ou acordo coletivo. Ela inexiste. Ainda não tem regras sobre as condições especiais daqueles trabalhadores. Ainda nós não temos uma convenção coletiva ou um acordo coletivo. Vai criar esse acordo, seria o de natureza econômica. E o revisional seria o de natureza jurídica, que tem esse caráter de rever a convenção e o acordo coletivo, de interpretar, de esclarecer, de revisão, efetivamente. Ô, professora. Oi? Mas nesse caso, a revisão já não é uma interpretação? Sim, pode pôr como sinônimos. Então, mas aí não fica igual ao dissídio de natureza jurídica? É de natureza jurídica. É como se fosse uma outra classificação. É uma classificação que o revisional é de natureza jurídica. Ah, tudo bem, então. Eles, né? Uhum. Tá? É como o originário e o revisional, a gente poderia colocar assim, né? Essas três classificações aqui estão relacionadas à função, ao objetivo, à finalidade, tá? O A e a B e C qual é a finalidade desse dissídio? Qual é o objetivo dele? Então, é uma classificação quanto à finalidade, quanto ao objetivo. E o dissídio originário e revisional é quanto à origem dele. Né? É quanto à natureza de início, de origem dele. A revisão até 2 anos após? Não entendi. Se você quiser fazer um dissídio, se o sindicato resolver fazer um dissídio de natureza jurídica para rever o que já existe, tem que ser 90 dias antes de acabar o prazo de 2 anos. Antes de acabar o prazo de 2 anos. Se eu estou falando que os dissídios coletivos são processos, nós temos aqui as partes que envolvem esse processo judicial. Quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo, tá? Eu coloquei aqui para vocês que processo negativo, revisão judicial do processo negativo. O que é isso? Me conta. Não entendi, José. O dissídio coletivo foi negativo ao trabalhador, vai poder recorrer. Vamos estudar o procedimento dele. Então, quem é o sujeito ativo? Quem que é o sujeito passivo? Né? O sujeito ativo, em regra, é o sindicato dos trabalhadores. Ele é o suscitante. Pode ser também o Ministério Público do Trabalho. Ele pode atuar como parte, o MPT.
E pode ser também o sindicato patronal. O sujeito passivo também pode ser essas mesmas pessoas. Um dos sindicatos, o próprio empregador, a própria empresa e o Ministério Público do Trabalho, normalmente, ele vai atuar, nesse caso, como fiscal da lei, não como sujeito passivo. Aqui eu coloquei para vocês, ó, os membros do MPT têm legitimidade para atuar nos dissídios coletivos, ora na condição de parte, ora na condição de fiscal da lei. O primeiro caso, que é como parte, ocorre nas greves em serviços essenciais, sempre que o instrumento de reivindicação prejudicar o interesse público. Daí o Ministério Público que dá início ao dissídio coletivo. Então, pode ser qualquer uma das partes envolvidas, tanto o sindicato patronal, o sindicato dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho, o próprio empregador, tanto no sujeito ativo como no sujeito passivo. Por quê? Nós temos o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, que passou aqui pela reforma trabalhista. Esse parágrafo 2º, ele diz que para que haja, é um requisito, uma condição, para que haja um dissídio coletivo, é necessário que as partes estejam em comum acordo sobre a propositura, tá? Isso aqui surgiu muita polêmica, porque normalmente tem interesses divergentes, mas precisa ter o mesmo interesse de resolver essa solução através do dissídio coletivo. Tanto um sindicato como o outro sindicato. E precisa ter esse requisito. Muitos doutrinadores criticaram esse parágrafo 2º, até mesmo dizendo que isso ia dificultar o acesso à justiça, né? Isso aí seria uma condição que dificultaria o acesso à justiça, mas, por um outro lado, esse consenso na propositura faz com que o processo ele caminhe de uma forma mais pacífica e todas as pessoas tendo publicidade aí de todas as situações desse processo, tá? Outra coisa que também foi questão de polêmica é que não permite, limite para o exercício do poder normativo, não permite que as decisões dos tribunais criem normas ou criem condições de trabalho. Uma sentença normativa, que era a sentença dada no dissídio coletivo, ela cria normas. E quem cria lei, quem que cria lei? É só o poder legislativo, não é o poder judiciário. Então, isso no caso, foi muito criticado, porque essa sentença que cria normas, que cria direitos, né, que cria uma lei, ela não poderia ser através da sentença, mas sim de um processo legislativo. Tá? Então, tudo isso, esse consenso entre as partes limitou o poder do poder judiciário na hora de proferir a sentença, porque precisa do consenso das partes para a propositura do dissídio. Então, Zé, aqui, ó, eu falo para vocês sobre o procedimento. Como que esse dissídio coletivo deve ser proposto, como ele é processado, né? E o primeiro, nós temos a competência. Aonde que eu vou endereçar? Para quem que eu vou endereçar o meu dissídio coletivo? O dissídio coletivo não começa aqui em Assis, na Vara do Trabalho, em primeira instância. O dissídio coletivo, ele começa no TRT. No nosso caso aqui, do estado de São Paulo, nós temos o TRT da 2ª região, que fica em São Paulo, e nós temos o TRT, que fica em Campinas, da 15ª região, que atende a nossa comarca aqui de Assis. Então, se um dissídio coletivo ele for proposto por algum sindicato daqui de Assis,
ele vai ser processado e julgado lá em Campinas. A competência originária lá do TRT de Campinas. O processo começa lá em segunda instância. Vocês vão verificar que, às vezes, o sindicato de determinada categoria, ele pode ultrapassar um segmento, por exemplo, territorial, tá? Então, tem casos excepcionais que o dissídio coletivo será julgado no TST, lá em Brasília. Competência originária do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Mas isso são em casos excepcionais. Quando nós temos uma confederação, algo assim. A partir que se deu início a esse, como que eu vou fazer, Lenise, uma peça? É endereçamento, é qualificação das partes, dos fatos, do direito, pedidos, valor da causa. A mesma coisa como se fosse qualquer peça que vocês já conheçam. A gente chama que essa petição inicial, ela pode ser chamada de representação por escrita. E vocês já viram que ela pode ser proposta, essa petição inicial, por um dos sindicatos, pela empresa ou pelo promotor de justiça. O artigo 858 da CLT diz que a representação será apresentada, né, e deverá conter qualificação, designação, natureza do estabelecimento ou do serviço, motivos do dissídio e as bases da conciliação. Professora, desculpa, qual que é o outro nome da petição inicial? Representação por escrito. Obrigado. Se essa petição inicial ela for proposta por um sindicato, o sindicato tem que apresentar, tem que comprovar que houve uma assembleia e que esse dissídio coletivo foi aprovado por todas as partes envolvidas. Desculpa, foi aprovado por 2/3 dos associados presentes na assembleia. Lenise, nós não temos esse documento. Nós não temos essa ata da assembleia que diz que há concordância de 2/3 dos associados presentes quanto à propositura do dissídio. Se não houver esse documento, o dissídio coletivo vai ser extinto, sem resolução do mérito. Eu falei para vocês que quando houver um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, esse processo, esse dissídio coletivo deve ser provocado com antecedência mínima de 90 dias. Desculpem, são 60 dias da validade do pacto anterior. Pode acontecer daquela categoria profissional não ter acordo coletivo e não ter dissídio, não ter convenção coletiva. Daí, neste caso, é o que nós chamamos de dissídio originário. É um dissídio que vai criar a convenção, que vai criar o acordo, tá? Daí tudo bem. Agora, normalmente, as categorias profissionais, elas têm convenção e acordo coletivo, já pré-existente, que já existem. Então, se quiser interpretar uma cláusula de uma convenção ou um acordo coletivo, tem que fazer isso com uma antecedência mínima de 60 dias do encerramento do pacto anterior. Para que não fique sem regulamentação. Artigo 616, parágrafo 3º da CLT. Proposta essa petição inicial, proposto esse requerimento, instaurado o dissídio coletivo, lá em Campinas, no nosso caso, o presidente da turma julgadora
ele vai verificar se você respeitou as regras processuais de um dissídio coletivo. E em 10 dias ele vai marcar uma audiência de conciliação. Em 10 dias ele vai marcar uma audiência de conciliação, onde estarão presentes o representante dos sindicatos. É uma audiência que pode ser pública, os advogados. As partes serão intimadas, os sindicatos serão intimados, né? Via correio. E cada um vai apresentar a sua proposta para se chegar aí num consenso. O tribunal poderá requisitar aí a participação do Ministério Público do Trabalho como fiscal da lei. Se houver acordo, o acordo vai ser homologado. Se não houver o acordo, vai ocorrer o julgamento. Nunca é julgado por uma vara do trabalho, em primeira instância. É sempre competência originária dos tribunais regionais. E, excepcionalmente, do Tribunal Superior do Trabalho. Nós temos no nosso TRT, se vocês entrarem lá, pesquisarem, como o nosso TRT, ele é composto, e vocês vão verificar que há uma seção de dissídio coletivo, com turmas julgadoras. E a sentença será proferida. Que nós chamamos de sentença normativa. Se essa sentença normativa, como eu falei para vocês, o conteúdo dela foi muito debatido já foi muito discutido, porque o Poder Judiciário não teria aí legitimidade nem competência para criar uma norma. E essa sentença normativa, ela é passível do recurso ordinário, no prazo de 8 dias, que será julgado pelo tribunal hierarquicamente superior. Ela pode ser revista, esse julgamento pode ser revisto, num prazo de 8 dias, desculpa se eu falei 15, prazo de 8 dias. Assim como também, gente, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, quando essa decisão do TST não é unânime, também é possível que haja embargos infringentes. São os 2 recursos cabíveis aí em caso de dissídios coletivos. E essa sentença normativa, ela vai definir a extensão dos benefícios. Ela vai definir quem que vai ser atingido por essa sentença. É a categoria de professores do estado de São Paulo, a categoria de professores do estado de São Paulo e do estado do Paraná, a categoria dos professores que são associados, ou aqueles que não são associados não terão um benefício. É quem que vai declarar. Cabe embargos de infringentes e cabe recurso ordinário. A extensão desses benefícios serão declarados na sentença normativa.
certo? Ó, eu vou ler para vocês uma jurisprudência aqui, tá? A lei admite a extensão de decisão judicial condicionada à observância das normas dos artigos 868, 869 e 870 da CLT. Hipótese em que a sentença normativa, falou em sentença normativa, vocês já sabem que nós estamos falando de um dissídio coletivo. Poderá abranger todos os empregados da empresa, parte no dissídio coletivo, ou pertencentes à mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. Aí, definiu. Quem que vai alcançar essa sentença? Tá? É isso, meus queridos. Quem poderia, na semana que vem, eu queria, na sexta-feira que vem, eu queria, Zé, falar para vocês sobre as reformas trabalhistas. Todas as reformas que foram feitas, principalmente quanto ao dissídio coletivo. Alguém quer falar? Alguém quer falar sobre esse assunto? Alguém quer fazer um trabalho sobre esse assunto e falar aqui? Né? Por exemplo, cada um falar de um tema. Vocês querem isso? Não querem? Como que vocês acham? Eu quero, as duas próximas aulas, eu quero fechar falando sobre reformas trabalhistas e depois eu quero, na outra aula, falar, gente, sobre os direitos trabalhistas na pandemia. Por quê, Rô? Não, é assim mesmo, a gente acha que a gente não sabe nada. Me tira uma dúvida, fazendo um grande favor, porque eu posso estar errada. Na fase recursal, se eu interpuser o embargos infringentes, e até que fique que seja julgado esses embargos, vai interromper ou vai suspender? Vai interromper. Não, quem interrompe é só embargo de declaração. Ah, tá. Os outros recursos, tudo suspende. Suspende, é isso que eu tinha dúvida. Então, tá. Obrigada. Não é assim, não, Rô. Tá bom, eu vou trazer algumas coisas para vocês, polêmicas, principalmente da Justiça do Trabalho, sobre as reformas trabalhistas, a gente discute, eu quero vocês participando um pouco mais, por isso que eu estou pedindo para vocês falarem, né, trazer alguma coisa para um falar, depois a gente falaria na outra aula, a gente falaria, Sônia, sobre a pandemia. Ô, Rafa, por que você não vem? Então, professor, não, eu irei, mas é que eu tô na correria de entregar as peças, correria de OB, correria de final de ano, porque não adianta pegar o canudo se não entregar as peças, os trabalhos, então. Deus meu, Jesus amado. Então, a gente tá nessa aí, um mês agora para entregar, então a gente vai correr para entregar. Entendi. Tá bom. Prof, tem OB também de 17, hein? Jesus, tá aí. 17? Tem OB de 17. Cada segunda eu tô com fone de ouvido, tentando ouvir aqui algumas videoaulas. Tá bom. Não, fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai levando do jeito que dá, tá? E não fiquem com esse sentimento, não. Todo quinto anista tem o sentimento de que não sabe nada. Mas tentem ficar calmos, tranquilos, que tudo dá certo no final. Né? De um jeito ou de outro. Tá bom? Então, eu vou finalizar aqui a gravação. E na sexta-feira que vem a gente continua.